Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sextou com Propósito. Hoje um pouquinho mais tarde, né, às 9h30, conversando ali com a Tainara Bittencourt em termos de agenda, para ela estar um pouquinho melhor se for nesse horário das 9h30, então resolvemos testar, né? Então, cá estou eu para falarmos do Salmos 30, versículo 5. Eu coloquei aqui como título, né? A alegria ainda vai nascer. Nós já vamos entender isso. Lembrando que, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o intuito aqui do Sextou com Propósito é trazer mais propósito para a sua sexta-feira. No Brasil é muito famoso, né? O Sextou com desligar o computador e partir aí para o happy hour, né? E para que a gente traga mais luz, mais energia para ajudar você nessa sexta-feira e no final de semana, nós trazemos interpretações das passagens bíblicas para que isso ajude você nos negócios e também na parte familiar, né? Então é um auxílio aqui a interpretação de passagens bíblicas que possam te auxiliar, né, no dia a dia aí. Opa! Aê! Tudo Agora, bem? tá tudo certo? Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo, tá tudo certinho, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Então tá Então, bom. Tainara, um novo formato, né? Um pouquinho mais tarde. Olha, um pouquinho mais tarde tem tido um resultado bem legal. Teve um É, resultado bem legal na sexta-feira passada. aí, ó, tá vendo? Sexta-feira passada foi muito bom, né? Espero que hoje seja melhor ainda. É E, isso. E como é que passou a semana, Tainara? Foi tudo bem? olha, mais ou menos. Mas pra glória de Deus vai tá tudo certo. Então, tá bom. Bom, vamos lá. Hoje eu fui numa reunião de empresários do BNI Fusion. Fazia um tempo aí que eu não ia. E era a reunião de número 100. Foi nostálgico, porque eu fiz a reunião número 1, né? E estive Olha, presente na reunião 100. Olha que legal. que legal. Mas vamos lá, vamos falar do Salmo 30, versículo 5, né? Pois a sua ira, a minha versão aqui é NVI, né? Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E aí, Tainara, por que você escolheu essa passagem para nós? É muito claro quando a gente olha e percebe que o choro ele dura uma noite. Que a gente tem que entender que as tribulações elas são passageiras e que a gente precisa persistir e perseverar. Então são coisas que a gente precisa ter sempre com a gente. E o que acontece normalmente, né? Quando algo ruim acontece, algo que a gente não tem muito controle, aí vem aquela ira, né? Parece que a coisa nada serve, nada presta, tá tudo ruim, tudo dá errado sempre, e a gente esquece, né, das coisas boas que nós recebemos, né? E aqui diz, né? Pois a sua ira só dura um instante, né? Mas a seu favor dura a vida toda. Então nós esquecemos, né, daquilo que realmente nos fortalece. A gente esquece da família que tem, do conhecimento que tem, né? A gente deixa de agradecer e fica focado só naquilo que está dando errado. Tem um vídeo que rodou na internet por um tempo que mostra exatamente isso. Então tem aquela pessoa que está caminhando com uma bicicleta e fica olhando com aquela pessoa que está com um carro e fala, nossa, queria ter aquela vida, né? Aquela pessoa que está a pé atrasado olha para aquele cara de bicicleta, nossa, como que eu queria ter a bicicleta nesse momento para chegar mais rápido. E tem aquela pessoa que está na cadeira de roda que não consegue nem andar. Então é um pouco disso também, na minha opinião, sabe? Não sei se você concorda aí, Tainara. Nós estamos sempre olhando para aquilo que a gente não tem, né? Olhando aquilo que está faltando e se esquece das coisas boas, né? Que a vida nos dá. Não é um pouco disso também? E aqui nesse salmo é mais uma exaltação que Davi está fazendo. E ele está falando para a gente olhar que a fúria de Deus ela dura um instante, mas a misericórdia dele dura há muito tempo.
E para a gente prestar atenção nesses momentos de angústia, de aflição, que a gente está olhando mais para essas coisas que a gente não tem, e entender que a misericórdia de Deus ela dura muito mais tempo. E que a ira dele, se a gente está passando por um momento muito difícil, uma tribulação que a gente entende que Deus está com algum tipo de ira com a gente, isso dura um instante. Mas para a gente, muitas vezes, o instante ele pode ser muito demorado, porque não está sendo no nosso tempo, está sendo no tempo de Deus. E a maior dificuldade do ser humano é entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Falamos disso ontem na célula, de quando que nós estamos sempre aguardando no nosso tempo, né? Mas é no tempo de Deus. E trazendo um pouquinho mais para trás, no Salmo 30, vem de encontro ao que você falou, né? No versículo 2: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Né? Então, olha aí, né? Isso aí no 4 ele fala: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Aí ele entra: pois sua fúria dura só um instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. Isso. Então, essa é para a gente olhar para Deus, para a gente continuar cantando e exaltando o nome dele, para a gente, mesmo que a gente esteja numa situação que não esteja tão favorável, porque dias ruins é o que mais vai acontecer. É muito difícil a gente ter uma sequência assim muito longa de meses e anos que sejam muito bons. A gente não pensa assim que nós, como filhos de Deus, como principalmente quem é cristão e acredita que Jesus vai voltar e vai buscar, aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa, aqui a gente nunca vai ser completamente feliz nessa terra. A gente vai ser feliz quando Jesus voltar, nos buscar e levar para o céu. Aí sim nós teremos a felicidade completa. Isso é falado em várias partes da Bíblia. E também a gente tem que entender isso, que não há felicidade plena aqui. A gente se sente contente, a gente se sente feliz até, mas aquela alegria que é completa, que aquilo que é extremamente genuíno, são poucas as vezes que a gente vai sentir aqui. E a gente tem que sempre permanecer, porque é nesses momentos de aflição, nesses momentos de angústia, que normalmente a gente vira contra Deus, fala: Deus me abandonou, Deus não está comigo. Mas a Bíblia ela deixa muito claro que a fúria dele, o afastamento dele, a distância nesse momento, né, distância entre aspas, ela dura só um instante. Mas agora vem um ponto de reflexão. Será que é Deus que realmente está te deixando passar por um momento ruim, ou você que se afastou de Deus e aí está passando por esse momento ruim? Então, a gente tem que ter essa compreensão também. A decisão ali foi de quem para esse momento difícil tá acontecendo na vida, porque Deus permite. Deus permite que coisas difíceis aconteçam na nossa vida para moldar nosso caráter, como a gente já falou várias vezes aqui no Sextou. Só que tem vezes que a gente está passando por coisas difíceis porque a gente tomou a decisão de se afastar. Exatamente. E aqui continuando, né, no versículo 7, Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Que é um pouco isso, né, do que você falou. Quando há esse afastamento, né, entre aspas aqui, de Deus, a gente fica meio perdido, né? A gente fica meio aterrorizado mesmo, né? Parece que estamos sozinhos, que estamos abandonados. Mas, por óbvio, né, não é isso que de fato acontece, né? E aí esse poder da fé, que também a gente já falou muito aqui, né? Eventos bons e ruins, de fato, eles acontecem, né? Faz parte da nossa vida, mas essa fé inabalável, né? Aquela fé que Abraão teve lá, né, também, que acho que é o pai da fé, não sei, na minha opinião, ela é muito importante, né, para esses momentos difíceis mesmo. E assim, quando Deus ele fica um período em silêncio com a gente, não quer dizer que ele nos abandonou. A gente tem algumas coisas para fazer. Porque se ele ficar o tempo todo dando todas as instruções, falando tudo o que vai acontecer, é aquilo que a gente falou na semana passada. Se ele der todo o histórico, não vai acontecer. Não, você não vai fazer.
não vai seguir o plano dele. E se ele não deixar a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, né, se ele resolver sempre a nossa vida, a gente não vai fazer a nossa parte. E existem duas partes. É igual na ressurreição de Lázaro. Jesus podia chegar a fazer assim e a pedra sair, mas ele falou para os homens que estavam perto, tira a pedra. Então tem coisas que os homens conseguem fazer, que é tirar a pedra. Agora, ressuscitar o morto é só Jesus. Então, é para a gente entender isso. E quando ele tem esse momento de silêncio, qual que é a nossa reação? A gente corre para Deus ou a gente começa a falar mal de Deus? É aquela mesma coisa. Não sei se já aconteceu na vida de vocês, de algum amigo parar de falar com vocês. Aquele amigo deu uma sumida, vamos dizer assim, né? E aí vocês começaram a falar mal desse amigo, começaram a falar que a pessoa estava estranha, estava esquisita, ou vocês buscaram aquela pessoa, foram atrás dela, entendeu o que estava acontecendo, entendeu o momento que ela estava passando. É a mesma coisa com Deus. Então, quando sente esse afastamento dele, sente que ele não está mais falando todos os dias como antes, a gente começa a falar, não, Deus me abandonou, Deus não existe, Deus não sei o quê. Ou começa a ir para Deus e falar, Deus, por que está nesse momento de silêncio? O que eu tenho que fazer para o Senhor voltar a falar comigo? O que eu preciso aqui, ó, resolver? Me ajuda, esteja comigo, fala comigo, nem que for um negocinho assim, ó, pequenininho, nem que for só oi. Então, como que é o coração nesse momento, onde Deus, ele fica num breve silêncio? Porque abandonar, ele não nos abandona, mesmo a gente sendo os piores do mundo. E a gente não é. Todo mundo é ruim, todo mundo peca, todo mundo faz coisa errada, e mesmo assim ele continua nos amando. O que acontece é essa educação que ele faz com a gente. É verdade. É como nós também tendemos a criar os nossos filhos, né? A gente não quer fazer tudo por eles, né? A gente quer que ele caia, né? Um bebê quando começa a andar, ele tem que aprender a cair, né? Sentado, para depois ele também aprender a se levantar e caminhar, né? A gente conduz no começo, mas é o ensinamento, né? Então tem que passar também por momentos difíceis para que aprenda, né, o correto. E você falou algo bem importante também. A nossa tendência é sempre julgar o outro, né? Sempre ver o lado ruim da força, né? A pessoa tá assim porque, sei lá, começa a criticar. E a gente não sabe porque o que está por detrás, o que que ela está passando, como foi o dia dela ontem. Então, muitas vezes é um amigo que está precisando, né, de um acolhimento, uma palavra, uma oração, né? Você orar por alguém, edifica-se também não só a pessoa que está ouvindo, mas, né, o orador também, né? E assim como na nossa vida de empreendedor, nem todo dia são flores, né? Tem dias que de fato são ruins, né? Essa semana mesmo eu tive alguns problemas aqui, né, com o pessoal aí da minha gestão. Eu tenho um grupo de assistentes e essas assistentes elas tiveram alguns problemas aí pessoais que, né, me deixaram um pouco na mão aqui. Era algo que pode acontecer. A princípio a gente fica desesperado, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Depois acalma, né? Nada como um dia após o outro, coloca as coisas no lugar, reorganiza, tá bom, e agora? O que nós vamos fazer? E pronto, parte para ação, né? Então acho que é um processo realmente comum. E na vida familiar, conjugal, aquilo que eu falei se aplica muito. Por exemplo, quando você chega em casa, tua esposa, ela tá toda virada, toda mal, ela não tá legal, ela tá sendo até um pouco ríspida, vamos dizer assim, você já começa a atacar ou você vai entender o que aconteceu no dia dela? E a mesma coisa trazendo, né, para a esposa, quando você chega perto do teu esposo, ou a pessoa tá também transtornada, tá brava, você começa a brigar porque a pessoa não tá te dando atenção, não tá com você, ou tenta entender o que aconteceu. E para filhos, eu não tenho filhos adolescentes, mas eu lidei com adolescentes por muito tempo. Então, igreja, a gente sempre acaba lidando com bastante adolescentes. E eles são, assim, hormônios estourando dentro do corpo. Um dia eles acordam bem, no outro dia eles já não estão bem mais. Ou, às vezes, no mesmo dia, as oscilações de humor. Vocês entendem o que senta para conversar e para tentar entender o que está acontecendo naquela cabeça?
Crianças também, às vezes, crianças é mais fácil, as emoções deles são mais maleáveis, vamos dizer assim, eles brigam e ficam de bem rapidinho. Mas já parou para entender, né, quando eles estão quietos, quando eles estão fechados, o que está acontecendo? Porque muitas vezes as crianças, por exemplo, pode estar passando por alguma situação na escola, que é um ambiente novo, é um ambiente diferente. Às vezes tem um amiguinho ali, um amiguinho importunando ele e a criança não quer falar. Né? Mas aí já pararam para olhar, para entender a realidade ali. Entende que dentro da casa de vocês, vocês são como, não são iguais, são como a Trindade. Então, assim, tem o cabeça da casa, tem também ali a doçura do Espírito Santo. Então, e essa dinâmica precisa acontecer ali dentro para que tenha um lar bem estruturado. E os filhos, eles são ali o fruto daquilo tudo. É. É muito comum quando eu tenho duas crianças aqui em casa, uma de 7 e um que vai fazer 4, e de tempos em tempos, né, em determinados horários, eles ficam muito irritados, né? Qualquer coisa faz birra e, né, começa a gritar e não fazem as coisas que precisam ser feitas. A gente meio que já sabe que estão com sono, né? Então, o que adianta, né, você começar a dar bronca, gritar e, sabe, não é um comportamento normal e natural, é um momento específico que a criança está passando. E ela ainda não sabe identificar isso, né? Ela quer brincar, quer estar acordada, mas ela está com sono, está cansada, então ela tende a ser mais irritada aqui em casa. Então, ter paciência, acolher, né? Ir preparando, né? A cama para dormir. Às vezes eles, né, sacodem, empurram, não querem, mas a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Saber respeitar isso, né? Assim como tem coisas também nos negócios, né, Tainara, assim como na vida, que umas portas se fecham para que outras melhores e maiores, aí pode-se assim dizer, vão se abrir, né? Eu mesmo teve uma época em que eu queria muito empreender, sabe? Não, eu quero empreender, eu já estava há 7 anos na empresa e, sabe, empreender, empreender, empreender. Até que parece que essa questão de energia, né? Tanto que você pede que o negócio acontece. E aí eu fui mandado embora. Tem gente que entende isso como, nossa, e agora? O que eu vou fazer da vida? Meu Deus, tinha um colega lá que entrou quase que numa depressão por conta disso, né? Se sentiu muito ferido, né? Nossa, não querem mais eu nessa empresa. Já eu entendi assim, até um pé na bunda e empurra para frente, né? Talvez seja a oportunidade, a porta que está se abrindo para de fato eu agora empreender. Eu tirei um tempo e fui pesquisar sobre isso, né? Tanto que eu empreendi. Recentemente também conversei com uma amiga que aconteceu algo muito similar, né? Ela estava tendo praticamente um burnout e ela resolveu tirar uns 6 meses sabáticos para poder botar as coisas no lugar e hoje ela está muito melhor de como ela estava antes. Então é isso, nos negócios, nas vendas, algumas portas se fecham para que outras se abram. E muitas vezes a gente não consegue identificar isso de uma forma simples e fácil, né? E, como a Tainara disse, muitas vezes é no tempo de Deus. Muitas vezes não, sempre é no tempo de Deus. Então não tem como a gente querer também, pô, eu investi meu tempo, meu dinheiro nesse novo negócio, e aí nada acontece, eu tô aqui, tô sofrendo e por aí vai. E, meu, eu dou mentoria em vendas. Muitas vezes basta um ajuste pequeno para que resultados grandes aconteçam. Então você pode estar muito perto aí de virar a chave e é só, né, andar em linha reta e persistir. Sim, sim. E como sugestão, né, como conselho para esses próximos dias, se vocês tiverem a oportunidade, pega o Salmo 30 e lê ele inteiro. Lê ele de uma forma como vocês vão entender que Davi, ele parecia uma pessoa muito bipolar. Porque ele começa exaltando, no meio ele está falando do que vale meu sangue se o Senhor me deixar ir para a sepultura, e depois ele termina falando, eu te dou graças, Deus. O Davi, ele é chamado de segundo coração de Deus. E a gente entende em Salmos o porquê que ele é chamado de segundo coração de Deus. Porque ele não esconde nada de Deus. Ele, quando Deus se afasta dele, ele entra em desespero para cima de Deus. Ele entra em desespero buscando a Deus. Quando ele faz alguma coisa errada que ele se afasta, ele também vai.
para cima de Deus, clamando e pedindo a misericórdia. Quando tem alguém perseguindo ele, quando ele está passando por um momento ruim, e olha, ele passa por muitos momentos bem ruins. Ele clama a Deus. Então, assim, ele é um homem segundo o coração de Deus porque ele clama a Deus o tempo todo. Quando ele tá feliz, quando ele tá triste, quando ele tá passando pela pior fase da vida dele, quando ele tá passando pela melhor fase da vida dele. E a gente tem que se espelhar muito nessas pessoas, né? Que elas têm esse comportamento. Quando elas estão tristes, elas correm para Deus. Quando elas estão felizes, elas correm para Deus. Quando elas estão muito animadas, elas não deixam a cabeça dela mudar porque elas sabem que Deus está ali naquele controle. Então, uma sugestão para vocês, não, uma tarefa para a próxima semana, pega pelo menos o Salmo 30. Ele é curto, ele tem 12 versículos, não é tão longo assim. Então, ele é muito bom de você entender o coração, como que você deve agir quando você estiver passando por uma dificuldade, como que vai funcionar toda aquela dinâmica ali. E é uma ótima oração, é uma linda oração. Verdade. E né, finalizando aqui o Salmo 30, o 11 e o 12, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Bonito mesmo, né? Esse Salmo 30 finaliza com chave de ouro aqui, na minha opinião. Lembrando que Davi, apesar de ter sido um grande exemplo, também foi falho, né? Tem o caso famoso aí da Batseba, né? Onde, de fato, depois ele se arrependeu, mas né, foi uma grande falha aí que ele cometeu. A gente devia trazer a história dele algum dia para falar somente das coisas erradas que ele fez. Não, Verdade. e ver como que ele saiu dessas coisas erradas. Porque Deus transformou a pior coisa da vida dele numa benção muito grande. Porque desse relacionamento errado surgiu Salomão, que foi o É sucessor, verdade. um dos maiores reis também que existiram. Então, assim, como que Deus transforma as coisas ruins, né? As coisas que não são tão agradáveis assim, em bênçãos. Então, tem toda uma forma aqui. E vai estar lá em Reis a história dele. Então, você entende muito ali como em Samuel e já entra um pouquinho em Reis ali a história deles. Então, você entende como que funciona. Mas a gente podia trazer um dia aí que é bem Vamos interessante. fazer isso, pegar talvez alguns personagens e contar histórias específicas, né? Temos a de Jó também, que é uma história Jó. muito bacana, a de próprio Abraão, né? Que considera o pai da fé, ele estava para sacrificar o seu próprio filho, né? Pela fé. Então tem N histórias aí que merecem de fato uma atenção especial. E a história de Davi em específico, eu até já disse aqui, mas tem um seriado, se eu não me engano, não sei agora se está na Prime Video ou no Netflix, acho que é Prime Video, que chama-se A Casa de Davi. É uma minissérie lá que eu super recomendo, né, para quem quiser conhecer um pouco a fundo. Bom, melhor ainda é a Bíblia, né, que mostra aqui na íntegra lá, querendo ou não, é um entretenimento. Mas para quem não tem esse costume, prefere, né, algo assim mais circense, é, mostram né, muito bem ali a casa de Davi. Se você não tem o costume de ler a Bíblia e começa a ler a Bíblia e dá sono, começa pelas séries. Porque as séries vão despertar sua curiosidade para saber onde é que está na Bíblia daquele jeito. Mas sempre, não acreditem 100% naquilo que está na tela. Porque a tela precisa da licença poética para conseguir colocar o que está escrito. É, As palavras não conseguem ser transferidas diretamente. Então, até The Chosen é uma série linda, maravilhosa. Só que ela tem muitas coisas ali no meio que as pessoas acreditam como verdade, sendo que aquela parte não está na Bíblia. Não fala em nenhum momento. Então, assim, fica até aquela curiosidade para saber o que está na Bíblia e o que é só licença poética ali dos diretores. tem a visão do diretor, né? Existe uma certa interpretação. A própria Bíblia, é, às vezes uma mesma passagem você lê em momentos diferentes, você traz visões, interpretações diferentes, né? Então, acho que vale a pena de fato lê-la, né? Mas essa dica sua
é fundamental, né? Tenha curiosidade lá de conhecer pela série, já vai te acender aquela chama, né? De será que é isso mesmo? Deixa eu ver como é que foi escrito, né? E aí você tem as suas interpretações. Eu estou participando de um desafio de 90 dias diariamente ler a Bíblia, ou seja, né, de famoso cabo a rabo aí, ler a Bíblia em 90 dias. Então, é muito comum, né, a gente começar a ler, não vai até o final, volta de novo e começa e volta ao final. Sim. Então, É nem é a muito gente comum. lê Gênesis Mas 5 vezes. Mas dessa vez eu quero realmente de cabo a rabo aí. Mas confesso que estou até um pouquinho atrasado, viu? Falhei uns dias aqui, mas vou correr atrás do prejuízo. Mas Tudo na assim, vida, né? Tem coisas que a gente sabe que precisa fazer, a gente sabe que é bom fazer, mas passa, né? Seja por procrastinação, a gente culpa o tempo, seja por outras coisas, passa. Agora, se você tiver essa consciência e vontade, você corre atrás do tempo perdido, né? sim, isso é uma das coisas muito importantes da gente fazer. A gente, primeiro, entender o nosso momento. Nem sempre é só preguiça, às vezes pode estar realmente acontecendo alguma coisa com você. E depois entender, tá, o que que eu posso fazer com isso? Eu tenho capacidade de fazer isso agora? Então, vamos fazer. Para todo mundo, né, que ouviu o relato aqui do Cleiton falando, ler a Bíblia toda em 90 dias, é um livro denso. É um livro grande para quem dependendo da letra, né? Eu preciso de letra gigante, porque eu sou meio ceguinha. As minhas são, digamos, média. Tem maiores e tem menores. Eu tenho Então, uma outra aqui que as letras são menores, enfim. eu ainda queria achar uma Bíblia que fosse letra maior, mas essa daqui já é hiper grande. Então, acho que eu preciso de um óculos. Não de um Talvez letra maior. oftalmo seria melhor. O oftalmo, acho que melhor. E não queiram só ler a Bíblia por ler ela inteira. Tá? Então, assim, o Cleiton está participando de um desafio. Nesse desafio, ele provavelmente tem mais pessoas com eles, há um peso espiritual diferente. Nesse desafio é muito importante ter isso. Mas vocês que estão, eu vou pegar a Bíblia inteira e vou ler. Tenham sempre o Espírito Santo na hora de ler a Bíblia. Não pegue ela como se ela fosse apenas um livro comum. Porque Isso. senão você vai ler, você não vai entender nada. Agora, quando você tem o auxílio do Espírito Santo para te ajudar a interpretar aquilo, o que você lê, ela vai falar diretamente com a dor ou com a alegria que você está sentindo naquele momento. Então, a resposta de Deus, ela vem dessa maneira, quando o Espírito Santo está junto com você na leitura da Bíblia. Porque o Espírito Santo, ele serve, né, para algumas coisas, para ser consolo, para interpretar as nossas orações para Deus, interpretar a palavra de Deus para a gente. Ele que é responsável por essas questões. E quando a gente traz a presença dele, a gente consegue entender mais. E a palavra de Deus, ela é viva. Então, o tempo todo, se você pegar o Salmo 30 hoje, e daqui 3 dias você lê o Salmo 30 de novo, e daqui um mês você lê o Salmo 30 de novo, e estiver passando por situações diferentes, essa palavra ela vai trazer resposta para cada situação que você estiver vivendo, se você estiver com o Espírito Santo junto. E a oração é: Espírito Santo, me ajuda a entender o que essa palavra tem para dizer para mim. Essa é a oração, só que sincera, de coração. E você vai ver como que a Bíblia ela vai se renovando a cada dia para vocês. Isso mesmo. E eu sou mentor em vendas, eu super acho importante você compartilhar com outras pessoas alguns momentos onde sozinho provavelmente você procrastinaria, né? Então, isso é um pouco de produtividade. Por exemplo, uma pessoa que faz um compromisso com um personal trainer, a chance de você faltar ao treino, porque tem alguém lá te esperando, é menor do que simplesmente você pagar uma mensalidade, só depende de você de ir, né? Então, quando tem alguém lá te esperando, a chance de você falhar é menor. Então, eu gosto muito desses desafios porque existe um grupo onde, cada dia é uma passagem, daí, o que você entendeu disso? Eu entendi assim, o outro entendeu assado. Então, gera uma certa discussão, o que ajuda a fixar o conhecimento também. E o fato de você, né, ter esse compromisso com alguém te coloca, né, no trilho para, não, preciso ler porque o meu grupo vai discutir aquilo ali. Assim como eu gosto muito de célula também, porque, primeiro, que é mais enxuto, né, do que você ir na igreja, e ali você consegue debater mais sobre determinadas passagens, interpretações, você também traz um pouco da sua vivência daquela semana, né? Então,
é um grupo de apoio, né? Eu Sim. particularmente gosto disso. Bom, deixa eu aproveitar, a gente está quase no fim. Eu vou cumprimentar aqui a Tatiane Nascimento, o Ederson da Silva, a Adri Duenha, Simone Megumi, Cláudia Paula, Cássio Miranda, entre outros, que têm nos prestigiado aí com a presença. Se você aí não conseguiu nos acompanhar ao vivo, né, nós temos a versão gravada aí no YouTube. Se você está nos vendo no YouTube, tente nos acompanhar ao vivo toda sexta-feira, 9h30. Pelo visto aqui nós mudamos da 8h30 às 9h30, tá, gente? Então, toda sexta-feira de manhã vamos estar nessa live maravilhosa. Sextou com propósito. Mensagens finais antes da oração? Uma coisa, depois de vocês lerem o Salmo 30, na semana que vem, volta e coloca aqui nos comentários da próxima live aquilo que vocês entenderam de Deus para a vida de vocês. E Deus vai falar com vocês durante essa semana com base na palavra dele. E o que Deus falou para vocês? Volta, comenta. Ou, se vocês puderem até, o Cleiton ele deixa salvo essa live no feed dele, vai lá, coloca nos comentários aquilo que Deus falou, faz esse movimento de falar, porque como o Cleiton falou, quando a gente fala para o outro, a gente se sente bem, a gente se sente mais comprometido. Entra então, depois que a gente postar, lê aquilo que Deus falou, entra no perfil do Cleiton aqui no Instagram e coloca lá nos comentários dessa live tudo aquilo que Deus falou com vocês, que vai ser um prazer tão grande ler e ver que vocês estão aplicando aquilo que a gente fala aqui. Maravilha. E também, pessoal, caso tenha uma passagem, né, que você leu, que você gostaria da opinião aí da Tainara, da minha, né, a gente está super aberto aqui. Será um prazer, né, vocês nos ajudar a também a criar esse roteiro, né? Sim. Vai ser maravilhoso. E principalmente o que a gente falou hoje, se vocês tiverem algum personagem da Bíblia que vocês querem muito que a gente dê, né, comente sobre eles, ou algum personagem que você não conhece quase nada, mas já ouviu o nome, coloca também o nome desse personagem que a gente traz um dia aqui para falar sobre ele. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos para a oração, então? Senhor nosso Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que estamos na tua presença. Quero consagrar esse momento a ti, Deus, porque esse momento é separado para falar da tua palavra, Deus. Aqui não é eu, não é o Cleiton, mas é o teu Espírito Santo através das nossas vidas, tocando cada coração, tanto ao vivo quanto online, quanto gravado depois. Senhor meu Deus, que a palavra que nós falamos hoje, que esse salmo ele toque o coração de cada uma dessas pessoas que estão assistindo. E, Senhor, que conforme elas lerem a tua palavra no decorrer dessa próxima semana, que o Senhor fale especificamente para cada situação da vida de cada uma delas, Senhor. Dá resposta, dá alívio, dá socorro, Deus, para quem precisa. Dá, Senhor, o suporte emocional que cada uma delas precisa. Espírito Santo, visita cada lar. Visita cada casa, Senhor, cada família. Restaura os corações, Pai, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, visita cada empresa, cada emprego, Deus, para que essas pessoas tenham a prosperidade que vem do céu. Assim eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Que seja um final de semana maravilhoso, uma ótima sexta-feira para você que não está tendo uma semana, um dia muito bom. Né? Espero que Deus consiga guiar seu caminho, as coisas melhorem, né? Fique com foco e fé aí que vai dar tudo certo, tá bom? Semana que vem, estamos de novo aqui, certo? Certo. Um abraço, Deus abençoe a todos.